Mais de 1.000 cidades brasileiras estão sem chuvas há 3 meses. E você vai ver também. Seca faz café atingir o maior preço da história. 1 quilo chega a custar R$40. Brasileiros gastam 20 bilhões de reais por mês com apostas online. Zelensky critica a proposta de paz do Brasil para a guerra na Ucrânia. E ainda, noivo coloca áudios do pai que morreu durante a pandemia em festa de casamento. E vídeo emociona a internet. Érica, tu tá em boas mãos aí com o Bruninho cuidando, hein? Tá bem aí, né, Bruninho? Tá bem. Tá ganhando um pontinho aí com o sogrinho, hein? Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha, mais de 1.000 cidades brasileiras estão sem chuva há pelo menos 3 meses. Esses dados são do Centro Nacional de Desastres Naturais, o CEMADEM. Segundo o mapeamento feito por satélite pelo Centro Nacional de Desastres Naturais, órgão ligado ao governo federal, centenas de municípios padecem com a estiagem severa. O total representa cerca de 20% das cidades do país. Segundo o CEMADEM, a seca não está perto de acabar. Os dados levam em conta as chuvas registradas até o dia 22 de setembro, dado mais recente disponível. Segundo a análise dos mais de 5.000 municípios brasileiros, 1.188 cidades estão sem ver uma gota d'água há pelo menos 90 dias. No entanto, há lugares em que o cenário é ainda pior. Cerca de 600 cidades estão passando a metade do ano sem chuva, o que significa mais de 133 dias de estiagem. O pior cenário está em Goiás, em que quase todos os municípios estão sem chuva há mais de 100 dias. Seguido de Minas Gerais, que concentra a maior parte dos municípios sem chuva em pelo menos metade deste ano. Depois, Mato Grosso, Tocantins, Bahia e São Paulo. E no Rio Grande do Sul é a chuva que preocupa. Uma cidade registrou mais de 400 raios em apenas meia hora. Quem traz as informações é a repórter Kátia Fantin. A chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul trouxe instabilidade para diversas cidades, incluindo Santa Maria, localizada na região central do estado. Em apenas 30 minutos nesta quarta-feira, o Observatório do Bate-Papo Astronômico registrou mais de 400 raios no município. Durante a madrugada e a manhã desta quarta, foram contabilizadas 640 descargas elétricas. De acordo com a Climatempo Meteorologia, o motivo dos temporais é uma massa de ar quente que bloqueia o avanço da instabilidade climática para outras áreas do Brasil, o que faz com que a chuva aumente aqui no Rio Grande do Sul. Desde segunda-feira, cidades aqui do estado têm registrado problemas causados pelas tempestades, entre eles prejuízos causados pela queda de granizo. A situação não deve mudar pelo menos até essa sexta-feira, quando uma frente fria deve se afastar em direção ao oceano. Olha, e o quilo do café para o consumidor atingiu o maior preço da história, quase R$40. O motivo é a seca que atinge o país. O quilo do café tem se tornado um item cada vez mais caro na mesa do brasileiro. Isso acontece devido à seca e às altas temperaturas que atingiram o país nos últimos anos. No período de 12 meses, o café moído subiu 16,6% para o consumidor, segundo o IPCA. Em agosto, o quilo do café no varejo chegou em média de R$ 39,63. O mais alto já registrado pela série histórica da Associação Brasileira da Indústria de Café. Em comparação com janeiro de 2021, o mesmo quilo estava custando R$ 15,37.
ano que foi marcado por uma geada que causou danos a muitas lavouras. E a expectativa do setor é que o preço fique ainda mais caro para o consumidor, considerando que a seca de 2024 vai afetar a safra seguinte, cuja colheita acontecerá em meados do próximo ano. Nós conversamos com o diretor executivo da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, que falou justamente sobre essa alta nos preços. Vamos conferir. O café já vem sofrendo com um clima seco desde 2021. Não foi diferente com a safra 2024 e já está trazendo preocupações com a próxima safra, especialmente nas regiões produtoras de Minas Gerais e Espírito Santo. A falta de chuvas durante períodos críticos, como a florada, que acontece agora em setembro e outubro, está resultando em perdas expressivas, tanto em volume quanto em peso na saca. Esta safra está apresentando uma redução significativa no peso do café, precisando de mais grãos de café para preencher uma saca, devido a um menor preenchimento dos frutos. E isso compromete a produtividade, aumenta os custos do produtor e, por consequência, também para o industrial. Mesmo com medidas como irrigação, a situação permanece difícil em muitas áreas, já que as chuvas previstas não têm sido suficientes para reverter esse cenário crítico. E agora um alerta, os brasileiros chegam a gastar mais de 20 bilhões de reais por mês em apostas online. O levantamento foi feito pelo Banco Central e considerou apenas as transferências via Pix. O volume mensal de transferências via Pix de pessoas físicas para empresas de apostas online variou entre 18 e 21 bilhões de reais mensais neste ano. As estimativas do Banco Central revelaram que somente em agosto, o volume mensal das apostas online foi de 20 bilhões e 800 milhões de reais, contra 1 bilhão e 900 milhões de reais de arrecadação de todos os sorteios de loterias da Caixa Econômica Federal. Os dados constam de nota técnica produzida pelo Departamento de Estatísticas do Banco Central. Este foi o primeiro raio-x com dados oficiais do tamanho do mercado de apostas online no país. A nota técnica considera todos os tipos de apostas, aquelas em que há uma aposta baseada em um evento real e os jogos de azar. As duas modalidades estão passando por um processo de regulamentação no país. A nota também alerta que esses valores podem estar subestimados. Isso porque, além do Pix, as apostas podem ser feitas também por outros canais como cartão de crédito e TED, mas os prêmios devem ser pagos exclusivamente por transferência eletrônica. Ainda de acordo com os dados da nota, estima-se que, em agosto deste ano, 5 milhões de pessoas pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família enviaram cerca de 3 bilhões de reais às empresas de apostas por Pix, sendo a média de valores gastos por pessoa de R$ 100 reais. Dessas pessoas, 4 milhões ou 70% desses apostadores são chefes de família ou quem de fato recebe o benefício. E as armas de gel, uma brincadeira que tem virado febre em todo o país, também chegaram ao Rio de Janeiro e, aliás, tem causado grande preocupação nas autoridades. Vamos ver. As disputas que acontecem no estilo paintball vêm transformando áreas públicas pelo país em verdadeiros campos de batalha. A tal brincadeira começou a gerar uma grande preocupação nas autoridades. A febre das guerras com armas de gel já estava em alta em São Paulo, Belo Horizonte, Lajinha, Manaus, Goiânia e Brasília. E agora chegou ao Rio de Janeiro. Na internet, as armas descritas como brinquedo arma de bolinha de gel elétrica podem ser encontradas por até R$ 650 reais. Segundo especialistas, apesar das armas de projéteis de gel parecerem inofensivas, elas podem provocar comportamentos violentos e causar danos. No Rio de Janeiro, episódios de arrastões com armas de brinquedo estão sendo frequentes, causando uma sensação de insegurança
segurança e potencializando a desordem pública. O vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Rodrigo Bandeira, diz que as armas de projéteis são produtos amplamente vendidos através dos principais sites. O Inmetro, o Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, disse estar atento às reportagens sobre o assunto e afirma que esses produtos não são considerados brinquedos. Em nota, a Secretaria de Ordem Pública informou que não recebeu nenhuma denúncia sobre essa prática. Já a Secretaria Municipal de Saúde comunicou que não há registros de atendimento de pacientes identificados com as características informadas. A orientação é que, em caso de ferimentos, deve-se procurar uma unidade de saúde para avaliação e cuidados necessários. E veja a seguir, Zelensky critica a proposta de paz do Brasil para a guerra na Ucrânia. E ainda, noivo coloca áudios do pai que morreu durante a pandemia em festa de casamento. E vídeo emociona a internet. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Em discurso hoje na ONU, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou o plano de paz proposto pelo Brasil e pela China para a guerra no leste europeu. Vamos conferir. Volodymyr Zelensky disse que seu país nunca aceitará um acordo de paz que seja imposto de fora, ao questionar as motivações da China e do Brasil para promover negociações com a Rússia. O pronunciamento do presidente da Ucrânia ocorreu nesta quarta-feira durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Zelensky aproveitou a ocasião para denunciar a suposta estratégia de Moscou contra as usinas nucleares ucranianas e outras infraestruturas. As of today, Russia has destroyed all our thermal power plants and the large... Até hoje, a Rússia destruiu todas as nossas usinas termoelétricas e uma grande parte da nossa capacidade hidrelétrica. É assim que Putin está se preparando para o inverno, esperando atormentar milhões de ucranianos, famílias comuns, mulheres, crianças, cidades comuns, vilas comuns. Putin quer deixá-los no escuro e no frio neste inverno. Putin wants to leave them in the dark and cold this winter. Na terça-feira, diante do Conselho de Segurança, o presidente ucraniano, ciente de que o apoio ao seu país pode estar se esgotando, reforçou a necessidade de forçar a Rússia a fazer a paz. Até agora, os Estados Unidos lideraram uma ampla coalizão de apoio militar e financeiro à Ucrânia, mas a posição de Washington pode mudar após as eleições presidenciais de 5 de novembro. A declaração de Zelensky foi rapidamente rejeitada por Moscou. De acordo com o Kremlin, a postura de tentar forçar a Rússia a fazer a paz é um erro absolutamente fatal. Em entrevista coletiva, o presidente Lula comentou as críticas feitas pelo presidente da Ucrânia. Vamos conferir, então, a resposta de Lula. Acho que ele só falou o óbvio, que ele tem que defender a soberania, é obrigação dele. Que ele tem que ser contra a ocupação territorial, é obrigação dele. O que ele não está conseguindo fazer é a paz. E o que nós estamos propondo não é fazer a paz por eles. O que nós estamos é chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto país soberano e a Rússia sobrevive. Ele, se fosse esperto, ele diria de que a solução é diplomática, não é militar. E isso depende de capacidade de sentar e conversar. Ouvir o contrário e tentar chegar no acordo, sabe, para que o povo ucraniano tenha sossego na vida. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 com o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo. E hoje é dia de rodada dupla de confrontos brasileiros na Libertadores da América, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Serão jogos decisivos. O Fluminense vai a Minas Gerais com um gol de vantagem para enfrentar o Galo na Arena MRV. E o São Paulo vai receber o Botafogo aqui em São Paulo, no Morumbis. E quem ganhar, avança para as semifinais da competição. A noite começa em Minas, na Arena MRV, onde o Galo recebe o Fluminense em vantagem. Na semana passada, o tricolor das Laranjeiras saiu vencedor com o placar mínimo,
1-0 em pleno Maracanã. Hoje, o Atlético Mineiro usará do fator casa para reverter o placar e avançar na Libertadores. O clube mineiro garantiu recentemente sua vaga na Copa do Brasil e agora quer na Libertadores. Do lado carioca, a classificação pode marcar um recomeço de um clube que tem feito uma Copa espetacular, mas vive péssimo momento no Brasileirão. Mais tarde, a noite encerra no Morumbis. São Paulo e Botafogo decidem a vaga nas semis da outra chave. No Rio de Janeiro, em jogo de tirar o fôlego, o empate prevaleceu. 0-0 e tudo aberto na noite desta quarta-feira. Enquanto o clube carioca vive boa fase, a situação dos mandantes na noite é oposta. São 2 derrotas nos últimos 2 jogos no Morumbis e muita crítica da torcida. Mas, em noite de Copa, tudo é possível. E, Fernando, além da Libertadores, nós também teremos jogos atrasados pelo Brasileirão hoje, não é mesmo? Exatamente, são 2 jogos atrasados no campeonato. Às 19 horas, o Grêmio recebe o Criciúma em casa para a disputa da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no mesmo horário, o Internacional vai visitar o RB Bragantino em Bragança para a disputa da 16ª rodada do Brasileirão. E pela Libertadores, como a gente falou anteriormente, o Atlético Mineiro recebe o Fluminense na Arena MRV e o Galo precisa brigar para reverter o placar de 1-0 do primeiro jogo. E mais tarde, às 21h30, o Botafogo visita o São Paulo no Morumbis. O primeiro jogo foi 0-0, então está tudo igual na decisão. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações e até amanhã. Até amanhã. E olha só que história emocionante. Um noivo fez uma bela homenagem durante o casamento dele, né? Ele colocou áudios do pai que morreu durante a pandemia. O vídeo da cerimônia emocionou muita gente e viralizou na internet. Eu conversei com ele na edição da tarde do Redação Hit. Vamos ver. Bom dia, povo! Eu só quero fazer um comunicado. Zezinha acabou de chegar da corridinha, né? Manter esse corpinho, tem que fazer as corridinhas de mais cedo. Alimentação saudável. O vídeo viralizou após a noiva Érica Duarte publicá-lo em suas redes sociais. Os áudios estavam no grupo da família e o noivo, Bruno Darós, reuniu todos e separou cada um para transformar em uma mensagem que parecesse que foi feita para aquele dia. Ele disse que mesmo após a partida do pai, ele esteve presente no casamento e durante sua entrada, reproduziu os áudios. Érica, tu tá em boas mãos aí com o Bruninho cuidando, hein? Tá bem aí, né, Bruninho? Tá bem. Tá ganhando um pontinho aí com o sogrinho, hein? Brincadeira, hein? Bruno e Érica se casaram no início do mês e o vídeo já ultrapassou mais de 1 milhão de visualizações em uma rede social de Érica. E ela comentou que o casamento foi uma grande memória com a família, feito para conectar os convidados e os noivos, e que ficou feliz em saber que a homenagem ao sogro fez sucesso nas redes sociais. E as pessoas criem mesmo essas memórias com quem elas amam, né? Porque a vida passa, né? O tempo passa e o que fica são as memórias. Então, aproveitem o tempo que vocês têm perto das pessoas que vocês amam, né? Celebrem, independente de como seja essa celebração, um abraço, um sorriso, uma mensagem carinhosa, tudo isso faz diferença na vida de alguém, principalmente num dia que às vezes, né, a gente tem tanta notícia ruim no dia, tanta notícia pesada, e quando a gente vê alguma coisa fazendo bem, a gente pensa que realmente as coisas podem fluir para um caminho melhor, né? Que bela homenagem. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.